Hey gente, Anne aqui, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu quero conversar a respeito da coragem que eu estou tendo para falar, para ser quem realmente eu sou e expressar aqui o chamado de Deus na minha vida, principalmente no digital. Eu já vivo bastante isso na minha vida off, né, no offline, mas no digital eu confesso que eu estava cheia de medos, de temores. E esses medos me acompanham há muito tempo. O medo de falar claramente o que eu penso a respeito, né, da nossa vida emocional, psicológica, com esse viés cristão. Por quê? Porque, como vocês sabem, em outros vídeos coloquei aqui, eu sou cristã desde os meus 17 anos, me converti tive um encontro com Jesus, me converti ao Evangelho, e isso foi algo muito profundo. Só que depois de um tempo, né, naquela dúvida a respeito de faculdade, eu acabei indo para psicologia por conta de um chamado realmente de Deus na minha vida. Eu escutei a palavra psicologia e fui cursar psicologia. Enfim. Mas, gente, para quem não sabe, existe um conflito entre essas duas áreas: psicologia e Bíblia, psicologia e fé cristã. Algumas teologias, alguns entendimentos cristãos não validam ou não reconhecem a psicologia como algo bom. Elas começam a trazer algumas críticas a respeito, enfim, tem alguns entendimentos. Na psicologia, existe uma ênfase de desconsiderar a parte cristã. Isso aconteceu por muitos anos. Hoje em dia isso está mudando. A ciência psicológica tem abordado um pouco mais a espiritualidade, enfim, de maneira geral. Mas sempre tem aquela crítica a respeito da Bíblia ou a respeito dos cristãos. Enfim, a gente sabe que nessa questão espiritual tem sim uma certa perseguição para tudo aquilo que está relacionado a Jesus. E a gente sabe que essa guerra não é uma guerra física somente, é uma guerra espiritual. Enfim, por esses conflitos existirem, eu sempre fiquei com o pé atrás. Ai meu Deus, será que eu me posiciono somente como psicóloga? Aí eu vou falar só sobre psicologia. Ah não, agora acho que eu vou me posicionar só como o que eu tenho para acrescentar na vida cristã e tudo mais. E eu ficava nessa dúvida, e isso me trazia tanta ansiedade, tanto conflito, porque eu sempre queria expor tudo que eu pensava de uma maneira clara. Mas ficava, ai, eu sou psicóloga aqui, entende? Enfim, até que comecei a viver um momento de transição, um momento de mergulho em mim mesma. Isso aconteceu um pouco antes de eu ir embora pro Chile, que eu tentei vir pro YouTube, mas tive medo e tudo mais. Até que nesse momento, eu posso dizer assim, do ano passado pra cá, eu comecei a ficar assim, tipo, eu não aguento mais segurar isso. Eu preciso pôr pra fora, eu preciso colocar, fazer isso acontecer. Algumas coisas começaram a acontecer também na vida real aqui, né? E eu estou transbordando isso pro digital. Mas vou deixar isso claro aqui no vídeo, né? No YouTube com vocês, para que vocês entendam de uma maneira mais clara o que está acontecendo. Eu fiz uma pequena transição, né? Então eu não estou mais atendendo no presencial, eu estou focada 100% no online, porque o online me possibilita me dar flexibilidade para esses outros projetos. Que outros projetos são esses? Bom, eu conecto a minha vida cristã com os conhecimentos que eu tenho da psicologia. Não é a psicologia de forma geral, alguns entendimentos sim, mas especificamente das terapias que eu trabalho, que é a terapia cognitiva e a terapia do esquema. Então eu conecto esses conhecimentos desde muito tempo, gente, na minha vida. Sabe, a minha vida devocional, a minha vida com Deus, ela começou a ficar muito mais profunda quando eu entendi alguns conceitos, quando eu comecei a ter clareza sobre como a minha mente funcionava, sobre o que estava acontecendo dentro de mim e comecei a aplicar isso na minha vida. Até que eu fui entendendo em Deus que isso se tornaria um ministério, que isso se tornaria algo, uma missão de vida, realmente. E
liberando, né, trazendo cura, trazendo saúde emocional, saúde mental para cristãos, não somente na clínica, mas principalmente na esfera eclesiástica. Então, eu, por um tempo, liderei o Ministério de Aconselhamento em uma igreja que fiz parte em Brasília, e lá já começaram alguns movimentos. Só que depois eu fui embora para o Chile, e esse período do Chile foi muito importante. Depois eu gravo um vídeo aqui para vocês para falar a respeito disso. Nesse período do Chile, eu tive momentos assim onde eu precisei mergulhar muito mais profundamente em mim. E conheci outras ferramentas, aprofundei outras ferramentas de cura interior, também no aspecto, né, da terapia do esquema, e tudo isso foi, sabe, como se sendo construído dentro de mim para que pudesse vir para fora. E ano passado eu já comecei a perceber, nossa, preciso disso, preciso, né, pôr isso tal, como se eu estivesse sendo empurrada. Enfim, o vídeo de hoje é para falar sobre isso, sobre essa coragem que eu estou tendo de trazer esses conteúdos para vocês aqui. Que conteúdos são esses? Com foco em autoconhecimento, principalmente em Deus, né? Como a gente pode se conhecer através desse olhar de Deus, da palavra que nós temos, da riqueza da palavra que nós temos. E esse autoconhecimento, ele envolve conhecer o nosso coração. Conhecer o nosso coração é conhecer as nossas emoções, pensamentos, esquemas, a nossa personalidade. Esse sempre foi o meu foco, a minha vida pessoal. Deus, eu quero me conhecer, eu quero entender como que eu funciono, como que eu lido com as minhas emoções. E para fazer isso, ok, eu pego aquele conhecimento da psicologia, eu pego esse entendimento aqui, eu pego essa ferramenta e aí, né, fui construindo isso dentro de mim. Então o foco principal é esse, eu preciso ter coragem para expor isso. Porque quando a gente vai falar de ser humano, quando a gente vai falar de autoconhecimento, existem muitas abordagens, né, ênfases, eu vou entender o ser humano pela perspectiva da filosofia ou de determinada religião. Eu comecei a buscar esse entendimento em Deus. Deus, quem sou eu? O que o Senhor pensa a meu respeito? Por que eu cresci nessa família? Por que eu nasci nessa época? Enfim, e disso tudo, todas essas respostas, elas começaram a vir a serem reveladas por meio do meu coração rendido a Deus e também de discernir a voz dele, de estabelecer um relacionamento de muita intimidade com Deus, né, com Jesus e com o Espírito Santo. Enfim, essa é a coragem que eu estou tendo para gravar esse vídeo. E a partir desse vídeo, outros conteúdos virão. Então eu quero muito que você esteja comigo nessa jornada. Eu estou sendo super vulnerável aqui, dizendo para vocês que eu estou vindo com medo mesmo, mas eu tenho certeza que esses conteúdos vão ajudar muitas pessoas, assim como me ajudaram. Hoje nós estamos com um ministério formado aqui na nossa comunidade, e esse ministério, ele tem o objetivo, né, de ser uma escola e, claro, treinar pessoas que queiram trabalhar com essa área, né? Com essa área de cura interior, de aconselhamento. E eu tenho muita paz de que eu estou no lugar certo, apesar, né, de que essa paz é uma confiança em Deus. Eu não posso dizer para vocês tudo que eu enxergo ou se tem um futuro planejado, porque não tem. Eu realmente estou ali colocando o pé, né, na água para poder caminhar nessa palavra que ele tem me trazido. Bom, eu acho que é isso, né? Coloquei um resuminho aqui, mas o vídeo que eu queria trazer hoje era sobre isso. Comentem aqui, deixa aqui nos comentários aqui do vídeo o que você pensa sobre, qual é a sua dúvida, você é contra, você é a favor, enfim, o que você acha dessa ponte aí, dessa conexão entre essas duas áreas, pensando muito mais na maturidade emocional e espiritual de nós cristãos, né? E é isso, muito obrigada por você ter ficado aqui, por estar comigo neste canal. Deus abençoe você e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!